Eu sou o coronel reformado da Polícia Militar, Paulo Ricardo Paul. Hoje é dia 6 de abril de 2017. Eu começo esse vídeo com uma reflexão. Como as polícias devem agir nas comunidades carentes? O senhor e a senhora que estão assistindo esse vídeo, pensem sobre isso. Se coloquem no lugar das polícias e tentem estabelecer protocolos. Está muito em moda hoje em dia, né, essa palavra, protocolos, ou seja, nada mais do que regras de que como as polícias devem agir nas comunidades carentes. Nós temos tido todo tipo de problemas nessa ação. Morrem policiais, morrem traficantes e morrem moradores dessas comunidades. Nós não podemos deixar de subsidiar a avaliação dos senhores e das senhoras com informações que possivelmente são até do conhecimento, mas que não custa lembrar. Procurem voltar no tempo e recriar na imaginação como essas comunidades carentes foram sendo implantadas no Rio de Janeiro. Hoje, se não a totalidade, mas a grande maioria das comunidades carentes, ela é impoliciável. Desculpem aí se eu inventei um termo. Impoliciável quer dizer o seguinte: é impossível fazer o policiamento ostensivo normal nestas comunidades. Por quê? Porque não existem ruas para que a polícia possa fazer o policiamento motorizado, por exemplo. Existem vielas, pequenos becos, que só permitem a progressão do homem a pé. Becos e vielas onde os policiais são emboscados. Existem as lajes de onde os traficantes de drogas têm comandamento sobre a ação dos policiais que estão circulando embaixo. Quer dizer, tem visibilidade sobre a ação policial. Não é à toa que eles ocupam os pontos mais altos, exatamente para poder observar toda a mobilização policial e surpreender. E é daí que nascem os confrontos. Essa história de que a polícia já entra atirando na comunidade, isso é historinha para boi dormir. Que o policial não é maluco. Até porque ele é treinado para atirar em determinadas situações. Em legítima defesa, sua ou de terceiros. Agora, se um policial militar está sendo vítima de disparos de arma de fogo, ele tem que se abrigar. E se isso for impossível, ele vai ter que revidar. E é nesse confronto que surgem as balas perdidas, balas perdidas de fuzis, que são armas de guerra, vale lembrar, que vão atravessar paredes de escolas, de residências, de estabelecimentos comerciais e que vão matar as pessoas que não têm nada a ver com isso. Sejam elas oriundas de armas de policiais, sejam elas oriundas de armas de traficantes. Então, as comunidades carentes, elas foram crescendo de uma forma tal, foram se permitindo construções em cima de construções, criando as vielas, os pequenos becos. Não há como fazer policiamento ali. O policiamento normal é impraticável. Tentou-se um projeto chamado de pacificação, com as unidades de polícia pacificadoras, que fatalmente, desde o seu início, qualquer coronel da PM sabia que ia dar errado.
Agora, apoiaram. Apoiaram porque tinham interesses em apoiar. Não me venham dizer que acreditavam no projeto, que o coronel da Polícia Militar, o oficial da Polícia Militar, que acreditava naquele projeto implantado daquela forma, ele estava completamente fora da realidade. Não digam isso, por favor. Isso é um atestado de incompetência. Estava na cara que jogar os policiais, só recrutas, da forma como foram jogados, sem nenhuma infraestrutura, em comunidades que eles não conheciam, aquilo foi um absurdo, foi uma covardia. E muitos perderam a vida por causa disso. Então vamos voltar lá na reflexão. Como atuar na comunidade carente? Se nós não temos como fazer o policiamento ostensivo normal, só restam as operações policiais. E aí o coronel Laranjeira tem razão. Você não pode fazer uma incursão com pequenos grupos. Isso é básico. Você tem que ter, no mínimo, a maioria numérica. Você tem que estar em vantagem. O Estado tem que estar em vantagem. Eu não posso fazer, como ele bem colocou, um confronto 2-2 de forma nenhuma. Então, para fazer alguma coisa em comunidade carente, só operação policial militar. E muito bem planejada e com efetivo suficiente para que o Estado tenha superioridade de homens e de armamento sobre os criminosos. E mesmo assim, nós teríamos as balas perdidas. A culpa não é da polícia. A culpa é dos governantes que permitiram que fossem instaladas comunidades nas condições que elas existem hoje. Volto a dizer, com becos e vielas. As comunidades têm que ser transformadas em bairros, com ruas onde as viaturas da Polícia Militar possam circular. Enquanto isso não for feito, nós vamos continuar nesse mata, morre, e nunca vamos resolver o problema. E chora a família do policial, e chora a família do traficante, e chora a família de quem não tem nada a ver com isso, que leva a tiro e morre. É preciso despertar para essa realidade. É preciso sair desse lugar comum de só ficar criticando a ação das polícias e querendo dizer que vamos criar protocolos, temos que criar protocolos de ação. Meu Deus do céu, os protocolos de ação da Polícia Militar em comunidades carentes remontam ao meu tempo de tenente. Olha quanto tempo tem isso! 30, 40 anos que se sabe como deve ser feito. Só que as comunidades carentes foram crescendo cada vez de forma mais desordenada e cada vez dificultando mais. E aqueles policiólogos e sociólogos que apoiaram o projeto das UPPs, hoje não sabem onde enfiar a cara. A imprensa que bateu palma para esse projeto completamente errado, também só resta ficar criticando a polícia, porque é o mais fácil. Vocês já viram alguma reportagem, qualquer televisão, qualquer rede de televisão ou de rádio, que algum jornalista tenha assim, olha, a nossa emissora não quer emitir uma nota oficial. Nós reconhecemos que erramos quando apoiamos o projeto das UPPs. Não ouviram isso? Nem vão ouvir, mas eles apoiaram. Eles deram a maior força, porque Cabral mandava em tudo. Cabral fazia propagandas milionárias. Então vamos bater palma para as UPPs. Tinha coronel que batia palma para as UPPs e dizia que aquilo era uma solução, que era uma maravilha, que nós íamos pacificar as comunidades carentes, mesmo sabendo, tenho certeza, que ele não acreditava em uma palavra que ele estava falando. Porque se acreditava, ele está completamente fora da realidade. Insisto nesse tema.
Então, se a gente quer começar a resolver essa questão de tráfico de droga em comunidade carente, eu diria o seguinte: a primeira coisa, a gente devia fazer uma pesquisa, um plebiscito. O que o povo brasileiro quer com relação às drogas? Quer que legalize ou quer que continue na ilegalidade? Esse é o ponto número 1. Porque se o povo brasileiro não tiver nem aí para o comércio de drogas, a gente tem que adotar outra postura. Isso é lógico. Agora, não, nós não queremos o tráfico de drogas. Nós não queremos drogas ilegais sendo vendidas no território brasileiro, seja lá onde for. Tá. Então, no Rio de Janeiro, nós temos que adaptar as comunidades carentes. Aquela palavra terrível que político odeia porque perde voto e não faz, remoção! É essa a palavra. Não é tirar a casa de ninguém que eu estou falando, não. Mas é sentar com a comunidade e dizer: olha só, nós temos um plano para transformar isso aqui num bairro. Isso tem que ser um bairro em que a polícia possa executar todas as formas de policiamento. A pé, motorizada, porque aí sim você pode falar em policiamento. Você pode falar em prevenção. Você pode falar em protocolos para repressão. Então, para acontecer isso, nós vamos ter que construir, aqui nesse local, conjuntos habitacionais, seja lá o nome que quiserem dar, para que, estando prontos, serão removidas as pessoas desse espaço, para que nós possamos transformar isso em ruas. Em ruas. Isso, além de dar dignidade para o morador da comunidade, permite que os serviços públicos cheguem. Como é que o ex-secretário falava que só entrou a polícia, não entraram os outros serviços públicos? Você imagine, por exemplo, você carteiro, vai entrar num lugar que tem tiroteio toda hora? Você entregador de gás, para que não tem aqueles depósitos de gás na comunidade, que muita gente ganha dinheiro com aquilo, né? A gente sabe muito bem. Como é que vai ser feita a entrega de gás de botijão na comunidade com tiroteio toda hora? Como é que tem escola em comunidade? Tem escola em comunidade carente conflagrada? É uma maluquice. O secretário municipal de educação devia estar pensando em tirar a escola da comunidade. Porque ele não tem como evitar o tiroteio. A única forma de evitar o tiroteio é dizer: polícia não entra na comunidade. Nós vamos voltar lá no tempo do Brizola, que falava que o Brizola não queria que entrasse nas comunidades carentes. A única forma, seu secretário, de não ter tiroteio e de os alunos e os professores não correrem riscos é a polícia militar não entrar. Mesmo assim, nós passaremos a ter outro risco, que foi diminuído com a presença da polícia. Qual é? O confronto entre facções criminosas na disputa do território. Aí continuaremos tendo tiroteio. Então, secretário, tira as escolas! Bota as escolas em outro lugar, reúne com a comunidade e diz: olha, eu não posso manter uma escola num lugar que tem tiroteio toda hora. A gente está vendo as imagens aí, as crianças abaixadas no corredor para tentar se proteger um pouco. Os professores desesperados tentando proteger as crianças. Por quê? A escola ficou no lugar errado. Olha que absurdo. A escola, a construtora da cidadania, está no lugar errado. Por quê? Porque os governantes deixaram ao longo do tempo que essas comunidades se transformassem em lugares errados. E aí estoura no PM a bomba. Porque às vezes é a bala perdida do que saiu do fuzil do PM que vai pegar lá na criança na escola. E aí, como é que resolve isso? Fácil, prende o PM. Condena o PM. Isso não resolve o problema de ninguém. Outras balas perdidas continuarão saindo dos fuzis dos traficantes, dos policiais militares e dos policiais civis. E vão atingir outras pessoas, inclusive outras crianças. Tanto que essa não foi a primeira vez. Infelizmente. Então vamos tratar o problema com a devida responsabilidade. O governante, ele é voluntário. O PM escuta todo dia. Você não pode reclamar porque é voluntário. O governante é voluntário.
Ô, governador Pezão, o senhor não está aí obrigado, não. Resolve o problema. Quais são os seus protocolos para resolver o problema? O senhor resolver as suas ações. O senhor secretário de Segurança, quais são os seus protocolos para resolver o problema? O que o senhor vai fazer para resolver o problema? Porque com as comunidades, do jeito que elas estão hoje, que são verdadeiras armadilhas para os policiais, nós não vamos resolver problema nenhum. Nenhum. Amanhã pode estar no jornal de novo que outra criança foi vítima de bala perdida. Aí a comunidade acusa logo o PM, diz que os PMs entram atirando nas comunidades, os defensores dos direitos humanos condenam a ação dos PMs, mas também não se colocam na hora de resolver o problema. Você que defende os direitos humanos, por que você não apresenta uma proposta para a urbanização das comunidades carentes? Faz isso, você vai prestar um grande serviço. O dinheiro que você ganha vai ser muito mais valorizado. Apresenta para o governo um projeto para urbanizar as comunidades carentes para que elas possam ser policiadas. Enquanto você ficar nesse discurso de atacar PM, atacar a Polícia Civil, o problema vai continuar. Talvez com isso você garanta seu emprego, né? Eu posso estar falando aqui uma grande besteira. Talvez o dia que acabar o problema você perca o emprego. Então seja interessante para você que o problema continue. E senhores policiais militares, senhores policiais civis, vamos acordar para essa realidade também. Vamos ler os textos do Coronel Laranjeiras. Está lá no Facebook. Vocês estão toda hora no Facebook, toda hora no Zap. Então vamos lá ler os textos do Coronel Laranjeira. Ele está dando ótimos conselhos. E vamos tentar resolver o problema. Protocolo que não resolve o problema, não adianta. A gente precisa de protocolos que resolvam o problema. Eu só vejo um protocolo que deve nortear todos os outros. Urbanizar as comunidades carentes. Permitir que elas sejam policiáveis. Aí o tráfico de drogas terá uma dificuldade imensa de se instalar, de se estabelecer, de dominar território e de vender drogas. Não tem a menor dúvida. Enquanto estivermos no mundo dos becos e vielas, teremos as mortes de policiais, de traficantes e de moradores. Infelizmente, e temos que entender o processo. Isso hoje é inevitável. A única forma de evitar, em parte, repito, tira a polícia não entra mais em comunidade carente, ponto, não tem mais tiroteio. Não vão poder mais acusar a polícia, pelo menos as instituições, elas serão defendidas. Não, a polícia não entra mais, acabou, é regra, fala publicamente, a polícia não entra mais em comunidade carente. As comunidades carentes que se resolvam com os seus traficantes. É uma coisa. Agora, fatalmente, não conseguiremos evitar os tiroteios provocados entre as facções de traficantes. Isso não. Então, não tem como evitar os tiroteios. Certo, senhor secretário municipal de educação? Tira as escolas de lá. Ali não é lugar para ter escola. Aliás, ali não era lugar nem para ter gente morando. Essa é a grande realidade, mas infelizmente, né, nesse país onde a quantidade de pessoas que praticam ilícitos de desvio de dinheiro público é cada vez maior, as pessoas têm que morar nesses lugares. Morar em locais que os coloca em constante risco de morte. Senhor secretário municipal de educação, guarde essa expressão. Constante risco de morte. Vivem os policiais, vivem os traficantes, vivem os moradores das comunidades carentes, inclusive os alunos das escolas municipais, que o senhor é responsável.